Olá, eu me chamo Luísa e hoje eu vou abordar sobre suicídio e vícios. Primeiro vamos realizar uma pequena prece. Eu convido vocês a fechar os olhos físicos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a nosso amado Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que está sempre junto conosco. Agradecemos a existência, a oportunidade de estarmos encarnados aqui neste planeta, provas e expiações, pela oportunidade a cada dia melhorar um pouquinho mais. Pedimos que Deus ilumine as nossas ações e as nossas palavras, e que temos sempre o Mestre Jesus como exemplo. Que assim seja. Começando a falar sobre o nosso tema. Por todo o Brasil, em setembro, acontece o mês de prevenção contra o suicídio. Desde 2014, a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e a CFM, Conselho Federal de Medicina, organizam o Setembro Amarelo. Nesse mês tão importante, é revelado altíssimos índices sobre o suicídio. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os anos, mais pessoas morrem pelo suicídio, resultado do suicídio, do que HIV, câncer de mama, malária, ou até em guerras e homicídios. Os indivíduos que cometem o ato não têm a mesma etnia, não têm o mesmo sexo, a mesma classe social ou idade, nada que os liga. Qualquer pessoa pode cometer o suicídio. Esse problema de saúde pública está no interior dos indivíduos. E cada ser é muito complexo. Existe dentro de si um universo a ser explorado. Cada um carrega uma mochilinha, uma bagagem dentro de si, que carrega as nossas aprendizagens, as nossas dores e angústias, todos os nossos sentimentos e as nossas emoções. E nenhuma mochilinha é igual à outra. Eu não sinto os mesmos sentimentos que as outras pessoas, e as outras pessoas não sentem os mesmos sentimentos que eu. Cada um tem sua própria história, tem seus próprios medos, angústias, e através das dores e angústias, acabamos desenvolvendo os vícios, que começam com as pequenas ações para fugir da realidade. A gente pode definir os vícios como dependência física ou psicológica, que vai fazer alguém buscar, que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo. Por extensão, é querer sempre fazer a mesma coisa. Como, por exemplo, as drogas lícitas e ilícitas, listas como bebida alcoólica, cigarro, ilícitas como maconha, cocaína, vícios como sexolatria, pornografia, perfeccionismo, por que não? Comer excessivamente, mexer no celular ou no computador excessivamente, são ações que levam, são ações, são vícios que vão acabar levando ao desgosto da vida. E esses pequenos vícios, eles produzem alto índice de ocitocina, que é o hormônio da felicidade. E nós queremos sempre estar saciados, ter emoções e sentimentos que são destravados apenas fazendo aquelas ações. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu vou apresentar para vocês,
na quarta parte, a pergunta 943, que fala exatamente de onde nasce o nosso desgosto pela vida. Vou apresentar aqui. Vai aparecer para vocês. De onde nasce o desgosto da vida e, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra um fito da felicidade mais sólida e mais durável que espera. Explicou de onde nascem os nossos desgostos, os desgostos pela vida. São a sociedade, a falta de fé, a saciedade, que olha só os vícios provocam. Aqui mostrou uma ferramenta para acabar com esse desgosto da vida, a não produzir o desgosto pela vida, que é o trabalho útil. Tem também outras duas questões no Livro dos Espíritos, que fica na parte das leis morais, que fala sobre os vícios. Fala sobre os vícios não, perdão, que fala sobre o trabalho. Que é a pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. E a pergunta 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Através do trabalho, podemos evoluir moralmente e nosso espírito também trabalha. Aqui mostrou que o trabalho ele é uma ferramenta útil. Qualquer tipo de trabalho, qualquer ocupação útil é trabalho. E o trabalho vai ser uma ferramenta para a gente se proteger contra o desgosto da vida. Agora, voltando ao nosso tema, outra ferramenta que a gente pode usar para descobrir, essa não vai ser para lidar com os vícios, que é o trabalho. Essa ferramenta vai ser para a gente descobrir os nossos vícios, que é através do autoconhecimento. Eu gosto muito de comparar o autoconhecimento como uma floresta muito longa. Quando a gente vai se aventurar sobre ela, a gente tem medo do que vai encontrar, dos galhos que a gente vai ter que cortar para poder abrir caminho. E o autoconhecimento é realmente isso. A gente nunca sabe o que vai encontrar dentro de nós. A gente não sabe qual vai ser os nossos defeitos, os nossos vícios que a gente vai acabar encontrando. Mas, conhecendo os nossos vícios, fica mais fácil saber como a gente vai resolver eles. E quando a gente não consegue lidar com eles, uma ferramenta muito importante que nós devemos ajuda. Procurar ajuda através de um psicólogo, que vai nos auxiliar com a ajuda de diálogos, para não acontecer o último caso, que é o suicídio. Há dois tipos de suicídio: o suicídio involuntário e o suicídio voluntário. O suicídio involuntário é quando o indivíduo, tem o vício e aos poucos, com esse vício, ele vai acabando com o fluido vital, ele vai prejudicando a sua saúde física e psicológica. Como é o caso do nosso querido irmão André Luiz.
a história dele é contada no livro Nosso Lar, que na sua última existência ele cometeu um suicídio voluntário através do abuso da bebida e da sexolatria. Já o suicídio voluntário é quando o indivíduo comete o ato por querer findar a sua existência, como é o caso do pintor impressionista holandês Van Gogh. Ele acabou cometendo suicídio e ele foi um pintor incrível. Ele usava como ferramenta de sobrevivência a arte. Só que ele não tinha valorização das suas pinturas. As suas pinturas só foram valorizadas depois do seu desencarne. O que causou o suicídio dele foi que os seus quadros não eram valorizados, ele acabou entrando em depressão, achando que ele não tinha valor, acabou entrando em vícios como a bebida, que acabou levando ele ao suicídio. Para finalizar esse nosso tema, eu quero ler um capítulo muito interessante do livro Fonte Vida, do Chico e do Emmanuel, que aceita a correção. É a lição 6 do Fonte Viva, que vai falar como a gente pode, como é difícil lidar com os vícios, mas tem uma solução. Esses vícios, através dos vícios, a gente vai aprender, vai trazer aprendizagem, vai nos deixar mais fortes. Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, todavia, em semanas rápidas. Cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água, humilde, abandona o aconchego da fonte. Sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio, e depois partilha a grandeza do mar. Ou ocorre na esfera simples da natureza. Acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha ao saboroso confeito. Surge, revestida de acúmulos ou misturadas de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não perca, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o
trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aprovar. Obrigada pelos ouvidos atentos, com vozes de muita paz e muita luz. Tchau, tchau.